Discípulos de Jesus, preparados para mais um encontro com o Mestre? Já estou entrando aqui com a galera para nós darmos início. Bom dia, discípulos! Tudo bem com vocês? Preparados para mais um encontro com o Mestre? Quem vai orar para nós, para já iniciarmos o nosso estudo de hoje? Por favor, irmão. Pai querido, nosso Deus está nos céus, reunido em Deus no nome, estamos aqui, Pai, louvado seja teu nome. Ó, Pai querido, nosso Deus, pensando nessa tragédia lá no Rio Grande do Sul, Pai, tem misericórdia daquelas pessoas, Pai, que estão lá sofrendo. Mas que o Senhor, Pai, volte logo para nós, para orar com o Senhor eternamente, Pai. Ó Senhor Deus, coloca a tua mão santa e poderosa em favor deles, Pai. Ajuda nós, teu foco de ir para o céu somente, Pai. E focado somente no Senhor, que é o autor, o mantenedor das nossas vidas, Pai. Abençoa esse estudo. Amém. Fala conosco através da tua palavra. Amém. Que tudo que nós vamos fazer para honra e glória do Senhor, Pai. Amém. Usa, Daiane, conforme teu querer, tua vontade, Pai. Tu sabe, tu conhece nossos anseios. Perdoa nossos pecados, ajuda nós nessa caminhada para os céus. Amém. Pedimos essas bênçãos, porque não haja merecimento em nós. É somente Jesus, aquele que vive e reina para todos sempre. Amém. Amém, Senhor. Amém. Ontem nós estudamos sobre Atos, capítulo 6, versículo 1. Do versículo 1 ao versículo 7. Deixa eu deixar minha Bíblia aqui. E nós vimos que os discípulos, os próprios discípulos, eles reconheceram que aquilo que eles estavam fazendo, que estava tomando tempo deles de pregar a palavra de Deus, porque era aquilo que eles precisavam fazer, né? E nós vimos que foram escolhidos 7 homens para essa função. Só que não eram qualquer homens, não eram quaisquer homens, eram homens que tivessem boa reputação, que fosse cheio do Espírito Santo e que fosse cheio de sabedoria. Essas eram as especificações necessárias para fazer parte desses 7 discípulos que realizariam a obra de cuidar, de atender às necessidades das pessoas. E nós vimos os 7 homens que foram inclusos, que foram escolhidos. E nós vimos que quando esses homens foram escolhidos, trazidos pela comunidade, que os apóstolos oraram por eles, que os apóstolos impuseram as mãos sobre eles, como se estivessem enviando eles para aquela missão, uma cerimônia de ordenação. Então, com o estudo de ontem, nós aprendemos que os próprios apóstolos compreenderam que eles não dariam conta de todo o trabalho. Por isso que eles precisaram escolher pessoas que pudessem ajudá-los. E entre essas pessoas estava Estevão. Mas o que aconteceu depois? Será que as dificuldades que eles estavam passando minimizaram? Então hoje eu quero convidá-los a estudar Atos capítulo 6, nós vamos ler do versículo 8 até o versículo 15, para nós vermos o que aconteceu depois nessa comunidade, com esses discípulos, esses novos discípulos que foram agregados ali à missão da pregação do Evangelho. Olha o que diz. Estevão, cheio de graça e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Então alguns dos que eram da sinagoga chamada dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos e dos da Cilícia e da província da Ásia, se levantaram e discutiam com Estevão. Mas eles não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava. Então, subornaram alguns homens para que dissessem: ouvimos este homem proferir blasfêmia contra Moisés e contra Deus. Atiçaram o povo, os anciãos e os escribas, e investindo contra Estevão, o agarraram
e levaram ao sinédrio. Apresentaram testemunhas falsas que disseram: este homem não para de falar contra o lugar santo e contra a lei. Nós o ouvimos dizer que esse Jesus, o Nazareno, destruirá esse lugar e mudará os costumes que Moisés nos deu. Todos os que estavam sentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram o seu rosto como que fosse rosto de anjo. Olha como que começa esse relato. O relato começa falando que Estevão era cheio de graça e cheio de poder, e que ele fazia prodígios e grandes sinais. Isso quer dizer que Estevão tinha a mesma plenitude de dons do Espírito Santo que os 12 apóstolos também tinham. Estevão era cheio de fé, e nós vimos ontem, conforme foi escolhido, enquanto ele foi escolhido, no versículo 5 do capítulo 6, diz assim, olha, Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Então, Estevão já era cheio de fé quando foi escolhido para essa missão de atender as necessidades das pessoas. E agora nós vemos que ele estava fazendo muitos milagres, assim como os apóstolos. E é interessante porque Estevão havia sido ordenado, havia sido consagrado para simplesmente atender as necessidades físicas das pessoas por meio da distribuição de alimentos, por meio da distribuição dos recursos. Mas agora nós vemos que Estevão, inclusive, estava realizando milagres. Nós não sabemos quanto tempo se passou desde a consagração de Estevão até ele começar a realizar esses milagres. Mas o que nós sabemos é que Estevão também realizava milagres. Só que essa atitude de Estevão, essas ações de Estevão, chamaram a atenção dos líderes da sinagoga. E a Bíblia fala que algumas pessoas, ao ver Estevão fazendo aquilo, se incomodaram. E que essas pessoas levaram Estevão até o sinédrio. E olha que interessante, porque Estevão estava percorrendo o mesmo caminho que todos os outros que proclamavam o evangelho também percorreu. Jesus esteve perante o sinédrio, Pedro e João estiveram perante o sinédrio, depois nós vimos todos os apóstolos perante o sinédrio, e agora nós estamos vendo Estevão perante o sinédrio. E o relato bíblico diz que essas pessoas, elas começaram a discutir com Estevão, e que essa discussão era cheia de questionamento, cheia de disputa. Devia ter algo no ensino de Estevão que levasse essas pessoas a pensar que ele estava diminuindo a importância espiritual do Templo de Jerusalém. Muitas questões teológicas deveriam ser discutidas ali. Só que, apesar de todo esse embate, o relato bíblico acrescenta que eles não podiam resistir. Olha, versículo 10. Eles não podiam resistir à sabedoria de Estevão e ao espírito de Estevão. Estevão estava tão cheio de sabedoria e tão cheio do Espírito Santo que aqueles homens não podiam resistir. Olha que relato interessante. Por mais que aqueles homens fossem contrários a Estevão, fossem contrários às suas ideias, eles não eram fortes o bastante para permanecer contra Estevão. E isso deveria ser pelo fato de Estevão ser cheio do Espírito Santo. E é interessante porque eu me lembrei ao estudar esse trecho de um versículo bíblico de Lucas, capítulo 21, onde o próprio Jesus tinha prometido isso para os discípulos. Olha o que está escrito em Lucas, capítulo 21. Anotem aí para vocês olharem depois, para vocês se lembrarem, anotem ao lado da Bíblia, porque é importante nós fazermos essas concordâncias, essas ligações entre os trechos bíblicos, entre os relatos bíblicos. Lucas capítulo 21, versículo 15. Olha o que Jesus tinha prometido aos discípulos quando ele falou sobre o princípio das dores.
Lucas 21, versículo 15. Porque eu lhes darei palavras de sabedoria e que não poderão resistir nem contradizer todos os que se opuserem a vocês. Olha que interessante. Era exatamente isso que Estevão estava vivendo, era exatamente isso que estava acontecendo ali. Muitas pessoas eram opostas à pregação de Estevão, mas essas pessoas não eram capazes de resistir e nem de contradizer, porque eram palavras faladas com sabedoria e eram palavras inspiradas pelo próprio Espírito Santo. E o próprio Jesus já tinha predito, já tinha profetizado que isso ia acontecer. E isso estava acontecendo ali, com Estevão, um discípulo que havia sido acrescentado posteriormente. E então, por conta a Bíblia fala que por causa que eles não conseguiram resistir, eles não conseguiam contradizer aos ensinos de Estevão, a Bíblia fala que eles subornaram alguns homens para falar mentiras. Essa era uma atitude muito comum naquela época, essa corrupção era comum desde aquela época. Nós vemos, inclusive, as pessoas subornando quando Jesus foi julgado. Nós vemos ali alguns líderes religiosos subornando pessoas para falar mentiras. Nós vemos também esses subornos depois que Jesus ressuscitou. Os fariseus subornaram pessoas para dizer que os discípulos tinham roubado o corpo de Jesus. E agora nós vemos essa mesma prática com essas pessoas. Alexandrinos, sirineus, pessoas da Cilícia. E essas pessoas subornaram homens para falar mentiras. E depois, o versículo 12 fala que essas pessoas, além de subornar essas pessoas para falar mentiras, que eles agarraram Estevão e levaram Estevão perante o Sinédrio. Essas pessoas que foram subornadas para mentir, elas diziam que haviam ouvido Estevão proferir blasfêmia contra Moisés e contra Deus. Preste atenção na ordem. Eles primeiro citam Moisés para depois citar a Deus. Eles eram pessoas legalistas e eles estavam mais preocupados com as cerimônias do que com o próprio Deus. As acusações deles foram baseadas em distorções de verdade, citadas muitas vezes pelo próprio Jesus. E é possível que Estevão tivesse dito coisas que pareciam dar motivos para essa denúncia. Pode ser que Estevão tenha ensinado, por exemplo, que havia cessado a necessidade do templo, assim como Jesus havia dito para a mulher samaritana, junto ao poço. Estevão também deve ter insistido, assim como Jesus, de que o cristianismo não introduziria nenhuma mudança ali na lei básica que aqueles próprios fariseus, que aquelas próprias pessoas seguiram. Só que aquelas pessoas se apegavam tanto aos rituais que eles não acreditavam naquilo. E fica claro que Estevão falou sobre a morte de Jesus. Ele deve ter falado sobre o sacrifício, inclusive, porque Jesus já havia sido morto. Jesus representava o Cordeiro de Deus. E isso significava que o sistema sacrificial, ele prescrito na lei, não fazia mais sentido, porque o Cordeiro de Deus já tinha sido morto. Só que essa pregação foi interpretada como uma blasfêmia, destruindo tudo aquilo que eles estimavam muito. É possível que os ensinos de Estevão tenham sido incompreendidos por aquelas pessoas. E com certeza foram incompreendidos, porque aqui nós vemos que as pessoas honestas estavam aplicando erroneamente esses ensinamentos. E eu fiquei pensando, porque, queridos, essa é a essência de muitas disputas religiosas que ocorrem. A má compreensão das escrituras e a aplicação errônea delas. É isso que estava acontecendo aqui. Estevão estava repetindo as coisas que o próprio Jesus havia ensinado em relação ao templo, em relação ao sistema sacrificial. Estevão tinha uma compreensão das verdades e ele estava repetindo aquilo. Só que essas verdades, esses ensinamentos, eles foram
mal compreendidos e por conta disso estavam sendo aplicados erroneamente. E essas verdades pregadas por Estevão ameaçavam, elas foram ouvidas como uma ameaça aos fundamentos daquela religião que existia naquela época. E por isso que despertou fortes oposições. Diante desses ensinos, aquelas pessoas acusaram Estevão de estar blasfemando contra o próprio Deus. E sabe qual era o castigo contra a blasfêmia? Quando nós vemos nas leis apresentada em Levíticos capítulo 24, versículo 16, nós vemos que a atitude para a blasfêmia, a consequência para a blasfêmia era o apedrejamento. Estevão não estava falando nenhuma blasfêmia. Estevão estava pregando sobre a palavra de Deus, estava pregando sobre os ensinamentos que o próprio Jesus havia dado. Mas por aquelas pessoas irem contra as ideias, por esses ensinamentos ir contra as ideias daqueles líderes religiosos da época, eles consideravam esses ensinos como blasfêmia. Aqueles homens, eles buscavam todos os argumentos possíveis para tentar acusar Estevão de blasfêmia. Só que a Bíblia fala que os argumentos deles eram baseados em distorções, em falta de compreensão, em compreensões errôneas do que estava sendo ensinado. E essa parte do relato bíblico termina no versículo 15, dizendo o seguinte: todos os que estavam sentados no sinédrio, fitando os olhos em Estevão, viram o seu rosto como se fosse rosto de anjo. Prestem atenção, queridos. Deus, ele estava dando todas as oportunidades para aqueles líderes. E nós estamos vendo isso desde quando nós estávamos estudando sobre a vida de Jesus. E agora, desculpem, aqueles líderes religiosos estavam vendo o rosto de Estevão resplandecer como se fosse o rosto de um anjo. A expressão no rosto de Estevão não se devia simplesmente a uma dignidade natural de tranquilidade diante do perigo que ele estava correndo. O seu rosto deveria estar iluminado com um brilho divino. E várias vezes nós vemos na Bíblia pessoas que tiveram o rosto iluminado pelo brilho divino. Nós vemos, por exemplo, Moisés, depois de ficar no monte, na presença de Jesus, depois que ele desceu do Monte Sinai, ele ficou ali por 40 dias na presença de Deus. E quando ele desceu, o seu rosto resplandecia a ponto de algumas pessoas cobrirem o rosto. Nós vemos também o jovem de Marcos capítulo 16, que na realidade era um anjo que estava falando para os discípulos que era para eles irem para Galileia, que Jesus iria se encontrar com eles. E agora nós vemos Estevão, que se iluminou, que o rosto estava iluminado pela proximidade que ele tinha com Cristo e por conta da visão que ele teria posteriormente, que nós vamos estudar no capítulo 7. Estevão foi o primeiro mestre da nova comunidade a ser destacado por sua sabedoria. Estevão possuía uma clara visão da verdade e ele possuía a habilidade para revelar essas verdades não percebidas até então. Só que mesmo assim, mesmo ele tendo o seu rosto resplandecido pela presença do Espírito Santo na vida dele, mesmo assim ele sofreu perseguição. E sabe o que nós aprendemos com a vida de Estevão? Com a vida de Estevão nós aprendemos que quando nós utilizamos os dons que Deus nos deu para a causa dele, que eles se multiplicam. Assim como Jesus já tinha falado sobre a parábola dos talentos. Jesus já havia ensinado isso para os seus discípulos. Na nossa vida é da mesma forma. Todos nós temos uma parte na missão de Cristo. Todos nós, não importa os dons que nós temos, todos nós temos uma parte na missão da causa de Cristo. E com Estevão nós aprendemos que quando nós somos cheios do Espírito Santo, conforme nós vamos desempenhando a nossa parte, nós vamos desenvolvendo cada vez mais para conseguir continuar fazendo. E isso me chamou muito a atenção porque
Fica claro aqui o desenvolvimento dos dons de Estevão, fica claro. E Jesus já tinha falado isso na parábola dos talentos. E isso foi acontecendo também na vida dos próprios apóstolos. Nós vemos, por exemplo, Pedro com medo e dias depois Pedro falando com intrepidez, com sabedoria para as pessoas. E eu fiquei pensando, queridos, porque se isso não está acontecendo na nossa vida, se os nossos dons não estão se multiplicando, talvez seja porque nós estejamos escondendo os nossos dons. Isso é muito sério. Isso é muito sério. E nós precisamos refletir na nossa vida. Quando nós vemos a vida de Estevão, nós vemos que Estevão foi chamado para atender às necessidades físicas das pessoas, por meio da distribuição dos suprimentos que eram comprados com o dinheiro de doação das pessoas. Só que ele permaneceu ao lado de Jesus, ele permaneceu se enchendo do Espírito Santo e ele passou a fazer milagres e ele passou também a ensinar verdades eternas às pessoas. Claro que não foi um mar de rosas. Claro que a vida de Estevão não foi tranquila e em momento algum Jesus promete isso pra gente. Em momento nenhum, em momento algum da palavra de Deus, ele promete que a nossa vida vai ser fácil por fazer a vontade dele. Isso é mentira. Isso é uma teologia que é a mais mentirosa possível. Estevão foi perseguido assim como todos os outros apóstolos, assim como Jesus. Só que ele não se abalou, pelo contrário. Ele aproveitou a oportunidade diante do Sinédrio para continuar pregando as verdades eternas. E todos podiam ver o resplendor do seu rosto, que era resultado da sua comunhão com Deus. Queridos, é essa experiência que Deus quer que eu e você tenhamos. Ele quer que nós permaneçamos ao lado dele, fazendo aquilo que ele designou para nós fazermos, com todos os dons que ele nos concedeu. E pouco a pouco, ao permanecer ao lado dele, ao permanecermos nos enchendo do Espírito Santo, nós vamos desenvolvendo outros dons necessários para auxiliar no avanço da pregação do Evangelho. Você quer ter essa experiência ao lado de Jesus? Essa é a experiência que eu quero. Essa é a experiência que eu quero. Que Deus nos ajude a nós continuarmos, a nós permanecermos ao lado dele, para nós continuarmos nos enchendo do Espírito Santo, para que ele nos ajude a desenvolver os dons que ele nos deu, para continuar na pregação do Evangelho, para o avanço da sua obra. Vamos orar? Querido Deus, nós te louvamos, Senhor, pela vida. Nós te agradecemos, Senhor, por tantas coisas que o Senhor tem nos ensinado dia após dia, por meio da tua palavra. Senhor, e nós te pedimos, Pai, continue nos ensinando, Senhor. Nós queremos, Senhor, assim como Estevão, ter a certeza de que a nossa vida não vai ser fácil, mas nós queremos, assim como Estevão, continuar, permanecer ao teu lado e ver os nossos dons serem desenvolvidos para a tua obra, Senhor. Senhor, nós colocamos a nossa vida em tuas mãos, pedindo que o Senhor continue a obra que o Senhor começou em nossa vida. E nós fazemos isso, Senhor, gratos por tudo que o Senhor já fez, por tudo que o Senhor está fazendo e por tudo que o Senhor ainda vai fazer. E fazemos isso em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Queridos, que Deus abençoe a todos e que todos tenham um ótimo dia e que nós continuemos nos enchendo da palavra de Deus para sermos cheios do Espírito Santo. Eu vou continuar alguns minutos aqui com o pessoal do Google Meet. Que Deus abençoe a todos. Tchau, tchau.